O Boa Noite Internet é um oferecimento de pessoas como você que apoiam financeiramente o podcast e, além de receber o agradecimento de todos os ouvintes aqui do Boa Noite Internet, também tem acesso a conteúdo exclusivo só para quem assina. Para saber como assinar, é só acessar boanoiteinternet.com.br/assine. Boa Noite Internet, Boa Noite Brasil, eu sou o Cris Dias. Dizer que o escritor inglês J.R.R. Tolkien influenciou várias gerações de escritores é errar para baixo. Quando ele contou as histórias passadas na Terra-média, o Tolkien, na real, inventou um dos gêneros literários mais vendidos pelo mundo hoje, os livros de fantasia. Diz a lenda que ele era nerd das linguagens, inventou uma, ou Quenya, espero que eu tenha falado Quenya direito aí, senão vou receber o feedback dos fãs do Tolkien, e precisava de um mundo para usar essa língua inventada. Então foi lá e criou a Terra-média com um monte de seres fantásticos e outras línguas que ele acabou inventando. Aí ele precisava de uma história para toda essa gente viver e nós aqui ganhamos o Hobbit, o Senhor dos Anéis, o Silmarillion e as outras histórias que foram aparecendo depois que ele morreu. Essa figura que a gente tem hoje em qualquer série de TV ou videogame de que, por exemplo, os anões são barbudos, enfesados e moram debaixo da terra, veio das histórias do Tolkien. Mas os personagens mais marcantes da obra do J.R.R., que mais influenciaram outras histórias, mais até que os hobbits, foram os elfos. A tal língua Quenya, onde tudo começou, é justamente a língua dos elfos, que foram a primeira espécie criada pelos deuses para habitar a Terra-média e por isso são sábios ligados com essa divindade. E, mais importante de tudo, para a gente, leitor dessas histórias, são imortais. Essa imortalidade élfica é uma peça-chave nas histórias do Tolkien, porque quando se tem todo o tempo do mundo, você tem o quê? Tem paciência. E não é que eles sejam imortais tipo o Super-Homem, eles podem morrer em batalhas ou em acidentes. Então, se é assim, para que é que eu vou me meter em guerra e confusão? É só ficar sentado esperando que tudo se resolve. Já os humanos, a galera que chegou depois na Terra-média, a gente é mortal, a gente não tem tempo a perder. Os humanos não conseguem ficar parados no mesmo lugar, saem criando cidades por aí, escalando montanha para ver o que tem do outro lado e, é claro, fazendo guerras contra outros humanos e contra os grandes personagens maus das histórias que querem dominar tudo. Nossa contagem regressiva começa no dia do nascimento e leva a gente para frente, para o progresso, a nunca estar satisfeito com o que tem. Acho que você vai se identificar com essa história. No meio da saga do Senhor dos Anéis, os elfos se dão conta que ficar só esperando o tempo passar pode até ter funcionado nas outras eras, mas ali, contra o Sauron, eles vão ter que agir e ser um pouco como os humanos, arriscando a sua vida e o seu futuro eterno para salvar o mundo da escuridão. É uma baita história, é o único livro que eu já li mais de uma vez na vida, fora o Hobbit. Aqui, no mundo real, no planeta Terra, a gente também é bem assim, mesmo não tendo elfos para falar, calma gente. No nosso mundo atual, industrializado, conectado, globalizado, todo mundo vive debaixo de uma sensação constante de que tem muita coisa a ser feita, que o tempo joga contra a gente e, pior, se a gente não agir, alguém vai e aí vamos acabar ficando para trás. E aí toma pílula para isso, suplemento alimentar para aquilo, superfoods, saquinho de castanha do Pará na mochila, meditação holística, alongamento quântico e life hacks em geral, tudo para aumentar o famoso bem-estar, para nossa cabeça ficar no lugar e a gente conseguir viver com tranquilidade, viver melhor, mesmo a gente não sabendo direito o que é realmente viver melhor, mas a gente tenta. Uma palavra muito usada na hora de descrever essas abordagens de bem-estar, pode ser de dieta ou de qualquer hábito de vida, é a palavra natural. Você sabia que isso aqui é 100% natural? Não, porque essa dieta aqui é igual a que as pessoas comiam na Idade da Pedra, é super natural. Mas tem uma coisa muito mais básica, a mais natural de todas, que a gente faz há milhões de anos, com provas e mais provas de que faz muito bem para o nosso corpo, que a gente anda fazendo cada vez menos. Tá, eu sei,
Não tem mistério nenhum aqui, porque você já sabe do que eu estou falando, porque você viu o título do episódio, dormir. Dormir é uma função mega importante na nossa vida, no nosso corpo. Outros animais dormem, mas o que a gente vê hoje é que dormir virou quase um vilão digno do Tolkien, que a gente precisa se unir para derrotar. Tem até uma expressão famosa em inglês, e que também é uma bela música do Bon Jovi: eu vou dormir depois que eu morrer. A vida é para ser vivida, a vida é curta demais para dormir. Eu confesso que eu sou uma dessas pessoas que pensa assim. Por mim, eu não dormia, aí eu ia ter mais umas 8 horas por dia para fazer outras coisas, tipo ler, escrever, jogar videogame, ver série, ou, o que provavelmente ia acontecer, trabalhar mais, ter um segundo emprego para ganhar mais dinheiro e pagar boletos. O que passa pela minha cabeça é que, quando eu estou dormindo, eu não estou fazendo nada disso que eu falei. Então, por exemplo, eu não sou o tipo de pessoa que fica na cama de manhã, rolando, aproveitando aquela preguicinha, nada disso. Se eu desperto, eu levanto, eu saio da cama, eu começo meu dia, bora pra action. Inclusive, dormir pouco virou mantra da galera startupeira, disruptona. Tá cheio de cartaz, camiseta e post no Instagram por aí dizendo: trabalhe enquanto eles dormem. Dormir pouco é uma vantagem competitiva, você tem mais tempo, você faz mais coisa. Mas nem todo mundo é empreendedorzão e fica sem dormir para produzir mais. A maioria das pessoas dorme pouco porque está realmente sem tempo. Você aí que está ouvindo, que horas você tem que acordar para chegar no trabalho no horário oficial? Aí quanto tempo demora para voltar para casa no fim do dia com todo aquele engarrafamento de todas as pessoas que entram e saem do trabalho exatamente no mesmo horário? Beleza, aí chegou em casa, agora é hora de aproveitar, de ver uma série, de conversar, de olhar o Insta, de curtir a família. Ou é mais provável, principalmente se você for mulher, de trabalhar mais um pouco limpando a casa, cozinhando para o dia seguinte, ajudando a criançada no dever de casa, ou, pior ainda, indo para um segundo emprego, porque um só não paga todos os boletos. E no dia seguinte, começar tudo de novo, realmente, só dá para dormir depois de morrer. Só que quanto mais se estuda sobre o sono, mais a gente vai descobrindo que, na real, o oposto é o verdadeiro. Dormir pouco é a maneira mais fácil de morrer cedo. O sono é um grande processo de limpeza e organização do corpo e ajuda a gente a combater coisas que vão do câncer à doença de Alzheimer. Mais pessoas morrem em acidentes de carro que acontecem porque o motorista estava com sono do que acidentes causados por drogas ou álcool somados. E é pior ainda, porque se a grande desculpa para a gente não dormir é poder produzir mais, bom, nada é pior para a criatividade, nada é pior para a nossa cabeça do que uma noite mal dormida. Por causa disso, a gente acaba não conseguindo raciocinar direito no trabalho, não entrega o que precisava e aí faz o quê? Fica até mais tarde para compensar. Não, tudo bem, depois eu durmo, quando tudo der certo, quando eu chegar lá, aí eu durmo. No bônus de internet sobre dieta da informação, eu contei toda a história de que o tempo e a seleção natural fazem com que coisas que são boas para a gente sobreviver vão sobressaindo nos seres vivos e coisas que são ruins para o corpo vão sumindo. Não é sobrevivência dos mais fortes, não é força, é sobreviver quem faz mais coisas para sobreviver. Até a gente inventar a civilização e começar a descacetar tudo, se o seu corpo é de um jeito, é porque tem um ótimo motivo evolutivo para ele ser assim. Mas, pera lá, como é que dormir pode ser bom para a sobrevivência? É porque, afinal de contas, eu vou ficar 8 horas parado, sem saber o que está acontecendo em volta de mim, pronto para virar comida. Se eu estou dormindo, eu não estou caçando, eu não estou comendo, eu não estou procriando, eu estou literalmente não fazendo nada. Bom, eu acho que se ainda assim todos os animais terrestres dormem e até vários peixes dormem, precisa ter um ótimo motivo para isso acontecer. Então, sendo assim, para que serve o sono? Bom, para que serve o sono aí, sabe como é a vida de quem estuda como funciona o corpo e principalmente como funciona a mente. A resposta oficial é a famosa não há consenso, até porque a gente dorme por um monte de motivos. A boa notícia é que o sono continua ganhando espaço e atenção no meio acadêmico e mais gente está tentando entender como ele funciona,
o que ele faz e para que ele serve. A gente fica com sono por causa de vários sistemas do corpo que não são conectados entre si. O mais famoso é o relógio biológico, que é afetado por coisas como a luz lá fora ou a temperatura do dia, mas funciona mesmo sem isso. Vários cientistas já passaram meses isolados em cavernas sem luz, tudo em nome da ciência, para entender o relógio biológico e descobriram, entre outras coisas, que sim, o relógio existe e marca o tempo mesmo sem luz, mesmo no escuro. Só que esse dia não dura exatamente 24 horas, costuma ser um pouquinho mais longo, e aí que a luz e a temperatura do mundo aqui fora ajudam o corpo a acertar os ponteiros. Outra coisa que eles descobriram é que tem relógio biológico, vamos dizer assim, com uma meia-noite diferente. É por isso que tem gente que dorme cedo e acorda cedo, e tem gente que prefere ir dormir tarde e acordar tarde. E a explicação mais aceita para isso tem a ver lá com a história da sobrevivência, porque aí metade da tribo dorme cedo, a outra metade dorme tarde, e por isso tem sempre alguém tomando conta de tudo. Então aí, obrigado cientistas, vocês salvaram meu casamento, porque lá em casa eu sou o famoso cara que vai dormir com as galinhas, enquanto a Ana prefere dormir tardão, e aí fica imprestável de manhã, e mais que isso, ficar revoltada com a minha alegria e disposição quando o sol nasce. Mas aí, olha só, a gente se diz mega preocupado com produtividade no trabalho, nas empresas e tal, mas não existem 2 horários de expediente, um para mim e outro para Ana. As empresas querem que todo mundo chegue no início da manhã e saia no início da noite. A gente já falou um pouco disso no episódio sobre não fazer nada, de como as empresas têm hoje um sistema de trabalho que até faz mais sentido para uma fazenda ou uma fábrica, mas que não necessariamente é o melhor sistema para quem trabalha pensando, criando e se relacionando com outras pessoas, por exemplo, trabalhando com vendas. Tem, inclusive, quem defenda que se a gente só trabalhasse 4 horas por dia, ia conseguir produzir a mesma coisa que produz hoje. Mas, né, quem sou eu para ir contra essas pessoas? Tá, mas vamos lá. Por que é que a gente dorme? Serve para quê esse negócio aí de dormir? O primeiro motivo é simplesmente para descansar, é o famoso repor as energias, dar uma folga para os músculos e as articulações. Mas a principal utilidade do sono é a de reparação, é a nossa ida para a oficina todo dia. Do mesmo jeito que não dá para consertar um carro com ele andando na rua, as partes mais importantes da manutenção do corpo, das coisas que vão manter a gente funcionando, acontecem enquanto a gente dorme. Por exemplo, durante um dos estágios do sono profundo, o sangue começa a fluir mais para os músculos, botando para funcionar os mecanismos de crescimento e reparação muscular. E isso não é nada se a gente for olhar a produção de um tipo de glóbulo branco, que, se você matou aula de biologia, são aqueles que fazem a defesa do corpo. E esses linfócitos têm um nome incrível demais, para não falar aqui no podcast, são as células exterminadoras naturais. Sensacional, tá? De parabéns quem deu esse nome aí. E elas não exterminam qualquer coisa não. O alvo preferido dessas células são os vírus que geram infecções e as células que viram tumores, que viram câncer. Um estudo de 1996 da Universidade da Califórnia em San Diego mostrou que dormir só algumas horas a menos por uma noite já diminui a produção das exterminadoras. E em 2007, a Organização Mundial de Saúde declarou que trabalhar no turno da noite é um fator que aumenta bastante a chance de uma pessoa ter câncer. Isso acontece porque dormir não é tipo comer. Se eu como mais do que eu preciso hoje, meu corpo vai guardar o excesso de energia como gordura, principalmente aqui na barriga, né? Você sabe bem do que eu estou falando. Se amanhã acontecer algum problema e eu não tiver o que comer, beleza, é só queimar essa gordura extra. Isso é bem normal na natureza. Tem dia que tem dia que não tem comida. Mas dormir não. Não é normal na natureza dizer que, caramba, hoje não deu para dormir. Então, o corpo não criou um jeito de guardar o sono ou de recuperar o atraso. Se você dorme mal, os concertos que precisavam acontecer não vão ser todos feitos, mesmo que no domingo você passe o dia inteiro dormindo. E se você dorme mal todo dia, que é o que acontece com quem trabalha no turno da noite, o risco aí é bem alto. Dormir durante o dia para compensar também não ajuda muito, porque o nosso relógio biológico não consegue se acertar com essa vida de vampiro e, entre outras coisas, ainda fica meio alerta para se proteger. Não é natural dormir durante o dia.
Dormir também desregula o hormônio que diz que você está com fome e o hormônio que diz que já tá bom, já estou satisfeito, como a gente fala lá em casa. É por isso que quando a gente não dorme direito, não só a gente tem mais fome, aumenta a vontade de comer carboidratos e comida gordurosa. E quem está de dieta e não dorme direito acaba perdendo massa muscular em vez de perder gordura. Isso é bem ruim na hora que a gente lembra que obesidade acaba piorando ainda mais o sono, porque afeta a nossa respiração e a pressão sanguínea. Essa dança errada dos hormônios também deixa a gente mais estressado no dia seguinte, o que baixa a imunidade e deixa a gente mais aberto para doenças. Esse estresse também aumenta a quantidade de glicose no sangue e um dia pode até virar diabetes. Dormir também é a melhor maneira do cérebro organizar as ideias. Você deve conhecer aquele ditado: se você tem um problema, passe uma noite em claro pensando nele e que tudo se resolve. Não conhece? Ainda bem, porque ele não existe. O ditado é: dorme que passa. Durante o sono, o cérebro pega tudo que você viu, viveu e aprendeu durante o dia, guarda o que é importante e joga fora o que não precisa mais, tipo, sei lá, onde você estacionou o carro no shopping. Durante o dia, o cérebro vai guardando informações que nem uma esponja, e o sono é o jeito do corpo secar essa esponja. Quer um exemplo? Dormir logo depois de estudar alguma coisa aumenta muito as chances de você ter aprendido aquilo direito, de lembrar depois. Experimentos mostraram que uma noite mal dormida pode piorar as notas de uma prova no dia seguinte em até 40%, fazer quem ia tirar 10 acabar tirando 6. Então agora você entendeu por que esse podcast se chama Boa Noite Internet. Não, brincadeira, não tem nada a ver com isso, mas você vai ter que ouvir o especial de férias. Os ouvintes perguntam, a gente responde para saber de onde veio esse nome. Mas uma coisa que é verdade é que eu tenho uma regra aqui que eu chamo de sempre dormir em cima do roteiro de um programa, de nunca gravar no mesmo dia que eu termino de escrever, porque no dia seguinte eu consigo organizar melhor as ideias. Mas, olha só, eu não quero transformar esse episódio num grande ataque de pânico, num grande desgraçamento de cabeça, mas eu acho que já meio tarde demais para isso, então eu vou deixar só mais um efeito de uma noite mal dormida aqui. Esse ano, em janeiro, a Escola de Medicina da Universidade de Washington publicou um estudo que começa a aumentar a ligação entre dormir mal e a doença de Alzheimer por conta de mudanças na produção da proteína Tau, o que é meio triste se a gente for pensar que a ex-primeira-ministra da Grã-Bretanha, Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, não só era famosa por dormir só 4 horas por noite, mas dizem que ela gostava de falar que dormir é para os fracos. A Thatcher morreu em 2013 e sofria com a doença de Alzheimer. Já deu para entender então que dormir é importante, mas que o mundo em volta está jogando contra o sono. A gente vai falar de jeitos de virar esse jogo depois do break. Enquanto você reflete aí sobre o quanto o sono é importante na sua vida, chegou a hora do Momento Alura para a gente ajudar você a não perder o sono por causa da carreira, né? A Alura é a maior plataforma brasileira de cursos online de tecnologia, gestão e marketing, com conteúdo 100% em português, e ouvinte do Boa Noite Internet ganha 10% de desconto na mensalidade usando o nosso link mágico alura.com.br/promoção/Boa Noite Internet. Eu acho que a essa altura você já deve estar achando dormir muito importante, mas deve estar com um alívio, porque você é uma daquelas pessoas que não precisa dormir muito. Porque existem pessoas assim, tem gente que precisa de mais sono, tem gente que precisa de menos sono. Bom, o consenso entre os especialistas de sono, e aí a gente tem consenso, é de que todo mundo precisa de 7 a 9 horas de sono. Essa é a diferença entre quem precisa de mais ou menos horas. Qualquer quantidade menor que 7 horas por noite já é ruim para a saúde. Então, cá entre nós, se você acha que consegue ficar sussa com menos de 7 horas de sono, é mais provável que você seja que nem aquele amigo meu que enche a cara no bar, mas vira e fala:
tô bem, tô bêbado não. Quem faz isso não tá mentindo, a pessoa bêbada não consegue avaliar se tá muito bêbada e quem dorme mal não consegue analisar direito o quanto tá no negativo. Sim, tem gente que tem uma alteração genética lá que realmente faz só 4 ou 5 horas de sono da conta, mas os números não estão lá muito a seu favor não. É mais fácil cair um raio na sua cabeça durante a vida do que você ser uma dessas pessoas. Só nos resta, então, sentar e chorar. Não, brincadeira. A gente tem que dormir melhor, ué. Eu sei que não é nem um pouco fácil, porque se for para dormir 9 horas toda noite e voltar do trabalho, não vai sobrar tempo para mais nada. Mas vamos lá, quais são as diquinhas dos especialistas para a gente dormir melhor? A primeira coisa é dar uma segurada nos estimulantes, no café, no álcool, no cigarro, nos cigarros, né? Se é que você me entende. Eu já sei que na hora que eu falo em parar de tomar café, já tem gente jogando o celular na parede e cancelando a assinatura do bônus de internet. Eu sei bem, falo com tranquilidade. É que a gente justamente dorme mal, então precisa de um monte de café no dia seguinte para ficar acordado. Mas o que acontece é que o café não substitui o sono, ele só engana a cabeça para parecer que não tem sono nenhum, que está tudo certo. Só que quando a cafeína sai do corpo, volta tudo e volta com força, porque agora o corpo está produzindo mais da substância que a cafeína entra no lugar e a gente se sente mais sonolento ainda. Aí a gente faz o quê? A gente vai lá e toma mais café. O ideal, se prepara, respira, calma, é não ingerir cafeína nenhuma depois do almoço. E aí não é só o cafezinho, tem cafeína no chocolate e até na coquinha zero, que eu gosto tanto de falar aqui no podcast. O álcool também é ruim, porque ele pode até dar aquela relaxada, mas ele é sedativo, ele não bota a gente para dormir de verdade, real oficial, e atrapalha principalmente os sonhos, que são uma parte super importante do sono. Tudo bem mandar aquela bebidinha quando sextou, mas não vai sair achando que o álcool ajuda o sono, porque não ajuda. O que mais? A regularidade é bem importante, dormir e acordar sempre no mesmo horário todo dia. É isso aí, se você acorda cedo durante a semana, o melhor é acordar cedo no sábado e no domingo. Eu sei, já tá todo mundo me odiando, esse vai ser o pior bônus de internet da história, mas é que se a cada 5 dias a gente muda os horários de sono, o corpo fica confuso e é em parte por causa disso que as segundas-feiras são tão odiadas. O corpo estava tentando se acostumar ao novo horário de comer e dormir e, plau, já tem que acordar cedo de novo. A segunda-feira, inclusive, é o dia da semana com mais casos de infarto nos hospitais. Outra coisa muito importante, o quarto precisa ser só para dormir e... entendeu, né? Enfim, o quarto tem que ser o templo do sono, porque aí o seu corpo vai criar o hábito de dormir toda vez que entrar ali. Então, o quarto tem que ser bem escuro e não ter distrações. Aí, é claro, nada de TV no quarto, nada de celular na cama. O ideal é 1 hora antes de dormir, você já ir meio que se encaminhando para o sono, já ir diminuindo as luzes. Se você tiver ar-condicionado, já baixar a temperatura uns 2 graus do normal, não comer e beber mais nada e, como bom ouvinte do episódio O Último Soviético aqui do podcast, fazer o quê? Fazer o xixi da vitória para não acordar no meio da noite. Todos os celulares modernos têm uma função de luz noturna que diminui a quantidade de luz azul, ajudando o sono. Então programa aí o seu celular para ativar essa função automaticamente pelo menos 2 horas antes da hora de dormir. Fazer a gente voltar a ter um sono normal, de qualidade, não é nada fácil, porque dormir é visto hoje na sociedade como coisa de gente preguiçosa. Eu acho até que muita gente vê dormir como uma doença, uma coisa que precisa ser eliminada. É só ver a quantidade de produtos, bebidas, suplementos, tutoriais, todos prometendo fazer a gente dormir menos. Durante a pesquisa para esse podcast, eu vi um gráfico que mostrava que hoje a gente dorme bem menos do que uns anos atrás. As pessoas nos anos 1960, nos Estados Unidos, dormiam em média 8 horas por noite. Em 2013, esse número já era de 6 horas e meia, em média. O sono do Brasil é pior ainda. Aí eu pensei o seguinte:
Uma das áreas do cérebro que é mais afetada pela falta de sono é o córtex pré-frontal, que tem o apelido por aí de CEO do cérebro, é a área racional da mente, então é a parte da cabeça que faz a gente ser humano. Com o tal do progresso, luz elétrica acabando com a noite e toda essa busca pela produtividade, o mundo, no espaço de só 60 anos, passou a dormir menos do que devia. E hoje a gente tem aí essa sensação de que o mundo está completamente maluco e as pessoas tomam decisões absurdas, idiotas, que não é possível alguém inteligente tenha feito aquilo. Então, eu fiquei aqui me perguntando o quanto uma coisa tem a ver com a outra. É só viagem da minha cabeça, teoria conspiratória, não tem estudo nenhum feito em cima disso. Eu pensei isso provavelmente porque eu não dormi direito. Mas será que, na verdade, todas essas doenças mentais que andam fazendo todo mundo tomar um monte de bolinha não são só porque a gente não dorme o que devia dormir? Bom, eu não sei. O sono, obviamente, tem muito mais coisa para ser contada. Eu não cheguei nem perto de um monte de assunto. Mas um livro que eu usei muito na pesquisa desse episódio se chama Por que Nós Dormimos e foi escrito pelo professor de Neurociência e Psicologia da Universidade da Califórnia em Berkeley, Matthew Walker. Esse Boa Noite Internet não é patrocinado, mas eu acho esse tema tão importante que eu mandei um e-mail para a editora que publica o livro aqui no Brasil e consegui um cupom de 10% de desconto para quem quiser comprar um exemplar. Então, para facilitar, é só acessar boanoiteinternet.com.br/sono e usar o código SONO10, SONO10, na hora de pagar. Esse cupom só vale até o último minuto do dia 28 de agosto. Então, se você estiver ouvindo esse programa depois, desculpa, mas também fica aí a dica de sempre ouvir o Boa Noite Internet na semana que sai. A promoção tem outros termos e condições que eu vou botar lá no site, lá no post no boanoiteinternet.com.br para não matar ninguém de tédio por aqui. Eu sempre achei que dormir era tempo jogado fora, não é o tipo de coisa que me dá aquele prazer e tal, mas aí, sabe como é? A gente deixa de ser jovem e é gritante como uma noite mal dormida estraga o meu dia. É por isso que eu fui entender toda essa história e, quem sabe, de repente, o sono vira aí a sua arma secreta da saúde e da produtividade. Porque eu vou poder dizer que eu virei um guru motivacional que fala para todo mundo: siga os seus sonhos. Por isso, mais do que nunca, boa noite internet, boa noite Brasil, por hoje é só. E aí, internet, belezinha? Eu acabei de voltar lá do encontro de assinantes do Boa Noite Internet Gold que rolou aqui em São Paulo e a gente estava trocando dicas de dormir. O tema desse programa a gente já ficou falando do programa que você acabou de ouvir, porque eu sou daquele tipo de pessoa que até pega no sono fácil quando vai dormir de noite, normal, um tempo de sono normal, mas se eu acordo no meio da noite, aí é que é o problema. Então eu fiquei perguntando pra galera as dicas, se acordar 3, 4, 5 da manhã, o que faz pra voltar a dormir. E o encontro foi na Beth Bakery e a Beth, a chefe lá, a fada do glúten, tava falando, a diquinha dela é levantar do quarto, sair no ambiente do quarto, fazer um chazinho pra dar aquele quentinho no corpo. Eu gostei desse life hack aí, vou tentar seguir. Então, sendo assim, eu quero saber qual é a sua dica, qual o seu life hack, qual o seu coach de sono aí que você tem a dica. E então faz o seguinte, faz um post aí nas social redes contando o seu life hack, contando pra mim, pro mundo, o que você faz e me marca no post. Eu sou @Cris Dias no Twitter e no Instagram. Quero ver o seu coach aí de sono. Muito obrigado a todo mundo que foi no encontro do Boa Noite Internet aqui em São Paulo. A gente passou a tarde lá na Beth Bakery, trocando ideia, comendo coisas deliciosas. E já tá rolando papo de marcar o próximo encontro aqui e em outros lugares do Brasil aí. Vou fazer viagens, quem sabe encontros Boa Noite Internet por todo o Brasil, caravana. E na saída lá da Beth Bakery, a gente fez o quê? Como prometido, a gente pagou com o PicPay, porque lá aceita PicPay direto, não precisa de mais nada, é só procurar no app Beth Bakery lá, você vai ver, você vai conseguir pagar tudo direto do PicPay.
Não precisa de mais nada para pagar, porque PicPay é assim, moleza. E ainda pode rolar o famoso cashback, o dinheirinho de volta na conta, que é o que acontece quando você assina o Bônus Internet com o PicPay. Você pode receber até R$10 de volta no saldo para, por exemplo, gastar em pão lá com a Beth, o Thiago e a Elisa lá na Bakery. Se você acha que o Bônus Internet traz aí um valor agregado na sua vida, então passa lá no bonusinternet.com.br/assine para entrar nessa com a gente. Até quem mora fora do Brasil e não pode ter o PicPay por causa de questões de Banco Central, não tem nada a ver com o PicPay, também tem como assinar, tá tudo explicado lá. E aí, pelo preço de uma coquinha zero por semana, você ajuda a gente aqui a continuar contando histórias. Toda semana entra pro grupo de e-mail dos assinantes, recebe toda semana uma newsletter com mais histórias sobre essa vida doida aí que a gente tem que encarar todo dia. E eu daqui vou ter que pensar em outra coisa para pedir sem ser uma coquinha zero. Eu acabei de fazer um episódio falando que não pode beber cafeína depois do almoço, de noite. Então vou ter que arrumar outra coisa para falar aqui sem ser coquinha zero. Então passa lá no bonusinternet.com.br/assine para saber como faz. E, de novo, mais uma vez, repetindo, meu muito obrigado a quem foi no encontro e todo mundo que apoia o Bônus Internet, mantendo isso tudo aqui de pé. O Bônus Internet é uma produção da Ampere, é editado pela Jéssica Correia e é gravado nos estúdios Inovabrá Habitat. Até a próxima semana.